Gelormo e seus Racing Drones estão com o Anel do Poder. Antes que o anel fosse tomado, eu descobri que ele é mais que apenas uma fonte de poder. Ele é a chave para algo muito maior que a Via 35. Imaginem inúmeras pistas num único mundo que eu chamei de Reino de Corrida. A jornada de descobertas começa aqui. E aí pessoal, tô de volta, aqui quem fala é House Sharp, trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de mistérios de Hot Wheels. E antes de começar qualquer coisa desse vídeo, eu queria pedir desculpa pela demora de postar esse vídeo, certo? A minha vida tá muito corrida mesmo, certo? Trabalhar e fazer faculdade é muito difícil. Você é rico mesmo por causa do YouTube? Pra que você ainda precisa fazer outra coisa? Jovem, o YouTube não dá dinheiro pra ninguém. É, isso eu descobri na marra. Sabe o que o YouTube me deu até agora? Dor de cabeça, é isso aí, nunca ganhei nenhum centavo por aqui. Então tem que trabalhar, né, fi? Então beleza pessoal, vamos parar de enrolação e passar logo pro Anel do Poder, que é o tema desse vídeo. House, o que diabo é o Anel do Poder? Nunca ouvi falar. Se você não ouviu falar, você não seguiu meu conselho e não foi até o canal do Shiraku Takamoto, que o link tá na descrição do vídeo, pra você assistir Hot Wheels, então vai lá. Lembrando também que a promoção de vocês, para vocês aparecerem no vídeo dos carrinhos, ainda continua, certo? Vocês podem mandar pelo link na descrição do vídeo ou podem mandar pelo Skype que está aqui embaixo também na descrição do vídeo, ok? E já que nosso tempo é muito curto, certo? Vamos começar logo falando sobre o Anel do Poder. Segundo o Dr. Tesla, o Anel do Poder é uma fonte de energia limitada que foi construída pelos Acelerons. Por que o Aceleron ia construir ele, hein? Opa, isso fica para um próximo vídeo, ok? Por enquanto você atenha ao que a gente está falando aqui. Então, o Anel do Poder é uma fonte de energia ilimitada que gera energia, mas também nós descobrimos no Accelerator que ele gera os reinos de corrida. O que são os reinos de corrida? Bom, acho que todo mundo deve saber isso, mas os reinos de corrida não são na Terra, certo? Eles são numa outra dimensão, uma dimensão paralela. E os Acelerons provavelmente utilizavam o Anel do Poder para poder chegar nessas outras dimensões. Mas como o Anel do Poder funciona? Bom, eu vou dar uma descrição aqui, certo? E depois vocês podem dizer se vocês acham que não, falei besteira, não é nada a ver com isso aí não. Ou vocês podem concordar comigo. Isso cabe a vocês decidir. Eu vou só dizer o que eu penso que se passa com o Anel do Poder. Bom, primeiramente o Anel do Poder produz energia. Então ele com certeza libera energia enquanto ele está ali paradinho fazendo nada. Ok, esse é o primeiro fator que nós temos que levar em conta, ok? Como é que é o ciclo do Anel do Poder? Bom, vamos começar por partes. Primeiramente considere, o Anel do Poder já tem alguma energia dentro dele, certo? Os Acelerons colocaram na primeira vez e depois ele vai fazendo um ciclo que vai voltando energia para ele poder reutilizar. Primeiramente, com essa energia que ele já tem, ele inicia um processo de movimento, no qual os três anéis começam a rodar e por atrito entre eles começam a fazer um som. Ele fica aquele barulho e etc. E por causa disso, esse barulho libera uma certa quantidade de energia que transforma um átomo, somente um átomo, certo? No centro do Anel do Poder em uma matéria escura, em uma antimatéria, em qualquer coisa que vocês queiram chamar, numa coisa especial, ok? Você é muito ignorante mesmo, porque em filme tal a antimatéria é isso, isso. E no jogo tal a matéria negativa é isso e aquilo. E no seriado tal foi explicado que isso. Calma. Eu estou fazendo a minha própria antimatéria, ok? As regras são as que eu estou dizendo que acontece, beleza? Então, essa antimatéria é uma matéria negativa, pode ser um átomo que roda ao contrário, talvez, quem sabe. E como ela é criada, o átomo deixa de existir e ela libera muita energia. E com essa energia o Anel do Poder vai e cria uma outra antimatéria do ladinho dela. Fica as duas bonitinhas lá. Depois ele vai de novo e aí duplica de novo, fazendo 4. E assim vai até se tornar uma coisa grande. Eu não tô entendendo o que tá rolando aí então. O que acontece é o seguinte, ele vai duplicando cada vez mais, até que chega a um ponto que fica suficiente para um carro entrar.
É claro que no Anel do Poder original, pequenininho, bonitinho, não acontece isso, porque ele é muito pequeno, não dá pra uma coisa entrar ali dentro. Então ele vai crescendo no holograma e ele vai ficando maior, até o ponto que você pode entrar no reino de corrida. É exatamente por isso que o Anel do Poder só mantém o reino aberto por 1 hora, porque depois de 1 hora essa duplicação continua, até que chega um ponto que ela chega perto de encostar no próprio anel. Esse círculo, essa bolha que tem dentro dele vai se expandindo, e quando ela chega perto de encostar no anel, o próprio anel seria destruído. Então ele automaticamente converte toda aquela bolha em energia de novo, fechando o ciclo. Assim ele tem energia para começar um novo ciclo. E é por isso que quando o reino fecha, o anel tem que rodar um pouquinho. Ele podia simplesmente fechei, ok. Não, ele continua rodar um pedacinho para depois poder fechar. Isso porque ele está iniciando um novo ciclo, ok? Agora vamos pensar, por que os carros precisam ter velocidade para entrar no Anel do Poder? Bom, eu fiz algumas pesquisas, certo? Isso é muito aproximado, ok? Mas mais ou menos o dobro da velocidade com que os carros entram no Anel do Poder seria a velocidade do som. E isso na velocidade da luz seria tipo o dobro multiplicado por uns 2 milhões. É muito diferente. Então o que eu acho que acontece? O carrinho tá lá indo na sua velocidade, ganhou o boost de 300 milhas por hora, entrou no anel. Certo, quando ele entrou no anel, automaticamente o anel deu um boost para ele. E como se tratava de uma matéria negativa, o anel enviou ele para uma outra dimensão. Tá bom, mas aí o que acontece com o carro quando ele está na outra dimensão? Nada, a velocidade dele era tão grande que por isso ele foi parar em uma outra dimensão. Se ele estivesse indo mais devagar, muito possivelmente o carro seria desintegrado. E isso não é legal, né? Tá bom, Raul. Eu acho que isso aí faz um pouquinho assim de sentido. Às vezes, quando eu fecho os olhos, eu não tô prestando atenção, até que pode fazer sentido. Mas me explica aí, por que isso acontece? Como é que você define qual reino vai abrir, essas coisas e tal? Bom, a princípio, o Anel do Poder, ele roda, porém, vocês veem que ele tem os símbolos no próprio anel. E esses símbolos não são um símbolo só que se altera, cada espaço é um símbolo diferente. Portanto, eu imagino que conforme ele vai rodando, os símbolos vão se batendo e vai gerando padrões únicos para que cada reino seja aberto. Então, pela combinação dos movimentos do Anel do Poder, vai abrir um reino específico. Tá, até entendi, House, mas como é que pode o negócio aí? Como é que ele fica guardando essa energia dentro dele? Como é que funciona isso aí? Bom, ele é uma tecnologia Aceleron, então não é muito explicável o que ele faz. Mas lembre-se que ele também era a fonte de energia de Hot Wheels City, portanto ele gerava energia para lá. Essa energia que é liberada quando o reino se abre e depois quando ele fecha. Quando ele fecha, toda a antimatéria que foi convertida em energia, ela desaparece. Por quê? Como é que ela desaparece, velho? Eu não tô entendendo. O Anel do Poder se auto-reseta. Ele destrói a antimatéria que ele tinha criado. Aí, como é que ele faz isso? Ele provavelmente manda a antimatéria para um outro mundo, para uma outra dimensão. Assim como os reinos de corrida são outra dimensão, essa antimatéria também deve ter ido para outra dimensão. Então você está dizendo que deve ter alguma dimensão aí que tem uma ruma de antimatéria do Anel do Poder e é vazia, é? Exatamente. Assim o Anel do Poder consegue se sustentar. Ele consegue produzir energia para que ele volte a produzir mais energia. E a quantidade de energia produzida é muito alta. A massa dele é muito grande. Tá, eu entendi, mas como é que pode o Anel do Poder produzir energia se não tem nada para ele ficar transformando em energia? Já, o que você está respirando nesse exato momento? Não é ar? Então, o ar está em todo lugar. Ele transforma os átomos do ar em energia. Portanto, o Anel do Poder está sempre nesse ciclo eterno de produção de energia, desconstrução da energia. Então, assim ele consegue abrir portais para o reino de corrida. Eu acredito que quando os Acelerons criaram o Anel do Poder, a ideia deles era ter energia limpa e para sempre. Só que os reinos acabaram surgindo depois. Tanto é que se vocês prestarem bem muita atenção, todas as pistas dos reinos de corrida são semelhantes, exceto uns pequenos pedacinhos. Eu acredito que os Acelerons fixaram as pistas lá, exceto em certos momentos em que eles deixaram o próprio reino como pista, porque ficou favorável, e também a economia é o que há, né, gente? Então os Acelerons entraram em todos os reinos que pudessem abertos pelo Anel do Poder e fixaram pistas para que eles pudessem correr.
E se vocês lembram do meu vídeo passado, que vocês já deviam ter assistido, né, porque não assistiram ainda, eu falo que os Acelerons estavam nessa guerra contra os Racing Drones. Eu acredito que eles botaram as pistas antes de começar essa guerra. Claro, óbvio, ninguém vai perder tempo no meio de uma guerra pra botar a pista, né? Mas que eles corriam com os Racing Drones lá. Além do mais, um outro motivo para os Racing Drones quererem tanto o Anel do Poder é porque eles precisavam da energia que o Anel do Poder fornecia para construir mais Racing Drones. Tá bom, Raul, eu até entendi como é que o Anel do Poder pode funcionar. Até concordo um pouquinho, mas como é que o holograma do Anel do Poder pode fazer alguma coisa? Lembre-se, o Gig fala, o Dr. Tesla gravou os padrões de onda e vibração. Portanto, ele teria como prever como seriam os padrões de som e ele mesmo os reproduz lá no holograma. Assim, ele poderia abrir os reinos da mesma forma como o Anel do Poder pode abrir os reinos. Então tá, Raul, mas lá no Via 35, eu lembro que o Anel do Poder teve tipo uma sobrecarga, umas paradas muito loucas lá, que até queimou o Gig. Como é que você explicaria isso, bichão? Muito simples, naquele momento um reino estava se abrindo. E como o Dr. Tesla ainda não sabia disso, ele não tinha como absorver toda a energia que estava saindo do Anel do Poder e acabou sobrecarregando o próprio sistema do Gig. Por isso vocês podem pensar que o Anel do Poder é sempre um ciclo infinito de criação dessa antimatéria e multiplicação dela, e nisso liberando sempre mais e mais energia. Após isso, quando a antimatéria chegar a um nível crítico, ele simplesmente apaga essa antimatéria e reinicia o processo com a energia que veio da própria antimatéria. Mas ei, isso é só uma teoria Accelerator. Obrigado por assistir.